Olá, minha gente, boa noite. Olha só, a pessoa esqueceu de colocar o foninho. Vamos lá. Problemas técnicos. Acho que ninguém estava ouvindo o que eu estava falando, né? Faz tanto tempo que eu não faço live que eu tô aqui meio perdida. Eu quero esperar a Malu Krellin entrar. Não sei se ela vai participar como pousada Chantigaia. Gente, nossa live de hoje é sobre deusas e bruxas. A Malu faz um programa de imersão, um retiro na Chantigaia já há algum tempo com esse tema, deusas e bruxas. Ela, claro, né, escolhe a data que caia sempre ali com o dia 30 de outubro, que é a convenção anual das bruxas. E esse ano eu vou participar com a parte de constelação familiar. E eu também trabalhei com esse tema desde 2012. De 2012 para frente, eu não sei dizer nem por quantos anos eu fiz um trabalho que a gente começou, eu e outras duas facilitadoras, a gente chamava de as faces da deusa. A gente trabalhava com os arquétipos da deusa tríplice e com algumas outras técnicas, e eu também, né, participava como consteladora. E eu fui modificando isso, fui trabalhando sozinha. Deixa eu pedir aqui para a Malu entrar. Pronto. Tá como Malu, fiquei esperando aqui errado. Então, aí eu vim trabalhando com esse tema também, dentro da linha da constelação familiar, e agora vamos unir, então, isso que eu vim fazendo há alguns anos, faz algum tempo que eu não faço mais, e a Malu, que depois virou o sagrado feminino, depois virou o sagrado masculino e feminino, e daí eu não fiz nos últimos 3 anos, eu acho, e agora eu vou fazer junto com a Malu. Malu, eu convidei você para entrar. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo, entrar ao vivo. Maluzinha, se você está me vendo, eu acho que é mais fácil você clicar. Deixa eu ver aqui. As duas pessoas. Tá lá. Você já foi convidada, Malu, aceita aí. Por que será que a gente não está conseguindo? Eu convido a Malu e a Malu tenta entrar e não está dando certo. Agora vai. Gente, acho que qualquer coisa eu vou precisar fechar e começar de novo. Malu, apareceu aqui para mim que você rejeitou o meu pedido, meu convite para você entrar. Dá uma olhadinha aí. Não faz nada, Malu. Espera. Espera agora que eu vou. Deixa eu tentar aqui de novo. Agora vai. Ele tá pulando, gente. Ele tá fazendo alguma coisa errada, porque eu convido, não dá certo para ela. E ela pede para entrar, e quando eu vou clicar, ele manda outro convite. Que estranho, nunca vi fazer isso. Eu acho que eu vou ter que sair, finalizar isso aqui e começar de novo. Ai, que pena. Muito interessante. Gente, eu vou ter que finalizar e começar de novo, porque tem alguma coisa que não está funcionando aqui. Deixa eu ver o que a Malu me diz aqui. Aparece para mim assim, pousada entrou com solicitação para participar. Eu clico em ver
e daí ele fala que eu quero participar, eu coloco entrar ao vivo e ele não faz nada. Não sei por quê. Esse é... Agora foi, só, finalmente. só que não tá trocado aqui, peraí. Pronto. Aí, É que tava, boa noite, é que tava assim, tava misturar. Ele mandava solicitação e ele negava. Ele pois não, é, e para mim, enfim. às vezes o Instagram, mas olha que legal. Enquanto isso, outras deusas e outras bruxas foram entrando aqui, porque já temos mais pessoas participando. Malu, bem-vinda. Obrigada, Fica igualmente. tranquila porque o Instagram, todo mundo sabe que ele dá umas bugadas às vezes, Não, né? E tudo não bem, foi a isso gente faz que fez parte, coisa errada. faz parte. Não, e também se Tá, fez coisa errada, qual é o problema, né? Nenhum. nenhum. Qual é a deusa e qual é a bruxa que se incomoda com coisas tão Não, já tem superficiais, né? coisa que chega para se incomodar. Ah, isso daí é É ficha. verdade. Isso é ficha. Nossa, como você está linda, você está uma verdadeira deusa, que bom. Ah, não, eu não sei, uma parte bruxa. Sabe, Cláudia, a minha avó O que é isso? usava, Uma ruda? isso aqui é uma Ah, arruda. E isso eu aprendi com a minha avó. Olá, amigas, bruxas e deusas que estão nos assistindo. Eu aprendi com a minha avó desde criança. Eu sempre vi ela desde pequena, porque minha avó benzia, e ela usava arruda e ela benzia todas as crianças, né? Então a gente sempre traz esse traço dos nossos antepassados, e isso eu acho ótimo. E a arruda, eu amo esse cheiro e adoro colocar ela na orelha. E de vez em quando as pessoas me veem aqui na Chantigaia, ou as pessoas que trabalham aqui, ou as pessoas que vêm, e eu sempre falo: isso aqui eu estou protegida de tudo, não tem problema nenhum quando eu coloco a arruda. Mas você vê que você traz isso, né, da tua infância. Eu trouxe isso da minha infância. O dia que eu cheguei na Chantigaia e encontrei uma arruda, eu lembrei disso, porque você perde a tua conexão com esse teu lado deusa ou bruxa com o passar do tempo, justamente nessa vida que você vai, as pessoas, as mulheres vão levando meio atropelada, né? Principalmente hoje em dia, tu não acha? uhum, sim. E uma coisa que, além disso que a gente traz, né, da nossa família, da mãe, da avó, e tem outras coisas que vêm através das nossas linhas de ancestralidade, e às vezes isso vem como uma intuição, como um dom, né? E algumas mulheres, os homens também, gente, não são só as mulheres. A gente acaba fazendo isso sem saber de onde que veio, né? Eu sempre falo assim, a gente não inventa muita coisa. A gente Não. repete, então nós Uhum. temos todos esses campos mórficos, morfogenéticos. A gente faz tanta coisa com tanta facilidade hoje em dia, a gente faz coisa que ninguém ensinou e a gente se esquece de que alguém fez isso antes, teve que aprender a fazer, teve que descobrir qual era a erva certa para cada coisa, de uma forma totalmente empírica, né? É, e nós fazemos isso com facilidade, e às vezes muito, parece intuitivamente, mas intuitivamente porque alguém já descobriu isso antes, né? Então Uhum. essas deusas e essas bruxas, elas sempre estão aí coabitando, né, o nosso mundo interno também. Algumas mulheres eu acho que passam tão rápido na sua vida, nas fases da sua vida, que de repente quando elas percebem, elas perderam algo, né? Isso da conexão com a natureza, da conexão consigo mesma, né? E eu acho que esse tema deusas e bruxas tem bastante a ver com isso, né? Com a conexão consigo mesma, com a sua linha de ancestralidade, as mulheres da sua família e tudo que elas fizeram, que nem você contou da tua avó que benzia todo mundo, né? Enfim, com os ciclos da vida mesmo, né? Sim. Tá, conta um É. pouquinho aí o que que nós vamos fazer com tudo isso que a gente está falando aqui, Não. começando a falar, né? O pessoal que está chegando agora, nossa live aqui, eu e a Malu, que tem a ver com deusas e bruxas, que é um tema de um encontro nosso, mas a ideia da live não é para ficar falando do encontro, a ideia da live é para a Não. gente despertar um pouquinho Sim. esse olhar para nossa veinha, deusa e veinha, né? Veia, É. veia, tá? Não é veinha, não. A E deusa e a velhinha bruxa também, né? E velhinha também. também. É que a gente tem todas as nossas ancestrais mais novas, mais velhas, todas dentro de nós, porque nós somos elas, né? E estamos trazendo elas. E aí, quando você fala das fases da vida, não é? Hoje
no mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo que nós conhecemos, né? É esse que você e eu vivemos e todo mundo que está à volta está vivendo nesse mundo. Como as coisas passam muito rápidas, como as informações são muitas, as escolhas são muitas, a gente quer fazer tudo e às vezes não faz nada, porque perde o tempo que está passando, não é? Então, quando a gente. Por que eu lembro da minha avó? Porque eu brincava no jardim e via minha avó colhendo arruda. Então, quando hoje você vê as meninas e os meninos, eles não brincam mais. Isso, eles não brincam mais na terra. Então, perde essa primeira infância, perde até 12, 14 anos, perde esse contato que tu tem com a própria terra, né? Com a própria planta em si, com a própria sensação da flor, é tudo muito virtual e isso vai se perpetuando e vai nos tornando, no caso de nós mulheres, falando em nós, né? Muito mentais, coisa que nós não somos, né? Nós somos a parte mais emocional, que é o nosso feminino, e torna-se muito mentais. São muitas decisões de certo e errado, isso pode, isso não pode, né? E isso se perde ao longo do caminho, justamente porque eu vejo, e você também, talvez, e as nossas amigas que estão escutando, essa competitividade que nós, como nós tomamos mentais, a gente se coloca muito para o lado masculino, não que seja ruim o lado masculino, mas nós deixamos esse lado da emoção, né, que é o lado do acolhimento, que é aquele lado da beleza, mas não da beleza física, que a beleza física é ser atraente. Agora, a beleza feminina é essa sabedoria e essa intuição, né? Que é aquela que congrega, que persiste, que acolhe. Por exemplo, assim, quando você está no teu trabalho, né, a imensa maioria das mulheres trabalha hoje, ganha o seu dinheiro, mas é aquela promover que o teu ambiente do trabalho esteja bom e que aquelas pessoas que estão em torno também estejam bem. É promover que na tua casa todos estejam bem, é você poder olhar para o outro, né? E acolher o outro, esse feminino, porque o feminino está mandando muito, dando muita ordem, competindo. É, E aí o feminino está se tornando cada vez mais, vejo, machista. Por quê? Machista é dar importância a valores masculinos. E os valores femininos, eles vão desaparecendo. Não sei como é que tu vê isso. O que tu acha disso? Uhum. Como a gente foi surfando aí nessa onda da modernidade, né? Como a nossa sociedade foi construindo isso. E assim, eu gosto de pensar nos ciclos, né? Eu sou apaixonada por Brumas de Avalon. E quando Uhum, começa a falar em deusas e bruxas, não tem como, né? Eu amo, assim, a Morgana e toda aquela história. Então, o ciclo da deusa, né? O ciclo do feminino, quando o feminino era mais empoderado. Eu acho que a gente vive nesse mundo dualístico, quase tudo é assim, né? A gente tem o dia, a gente tem a noite, e da mesma forma a gente teve o ciclo da deusa e depois o ciclo do Deus, né? Então, é uma dualidade também. Então, a gente é como se as mulheres tivessem perdido aquele poder, né? Ou de alguma forma se permitido se distanciar disso. Os homens se empoderaram e veio um outro ciclo. E o melhor seria se a gente não tivesse esses ciclos, né? O ciclo da deusa, o ciclo do Deus, não. O ciclo dos humanos, homens e mulheres uhum, e ponto, uhum, né? uhum. E talvez para nossa retomada, né? Aí a mulher começou a falar, não, eu fiquei tanto tempo subjugada que agora eu vou ter que correr e para eu correr eu tenho que me tornar competitiva, eu tenho que me igualar ao masculino, né? Isso tudo que você falou, né? Como é que as mulheres vão agindo? Então, eu vou deixando de certa forma de lado aquilo tudo da conexão, da intuição, do acolhimento, daquilo que é característico da mulher e me masculinizando, assumindo para mim as características deles, né? Para que eu possa ser competitiva. Então, quando você falou a palavra competição, para mim é exatamente o que a gente faz. Eu vou falar, eu me incluo nisso também, né? Porque
a nossa geração, a geração anterior e a outra para trás, também já vem vivenciando isso, né? E cada vez isso vai ficando mais evidente. Então, para que eu tenha o meu lugar, para que eu seja reconhecida, eu acabo buscando fazer isso de uma forma mais masculina, né? Não era bem isso que a gente ia falar, né, Malu? Mas eu acho isso bem pertinente Mas também, né? porque isso está ligado, e isso está ligado porque as coisas do feminino foram deixadas de lado, elas não têm importância, entende? Então, assim, Uhum. é, como eu falei esses dias num vídeo que eu falei de deusas e bruxas, né? Todo mundo está trabalhando fora, todas as mulheres estão trabalhando o dia inteiro, a maioria tem filhos, não tem, tem casa, ou não tem marido, ou tem. Só que se eu não reservar um tempo para eu ser feminina, eu perco isso, eu preciso viver isso, né? Eu preciso Uhum. viver, sentar, aqui ó, tem uma xícara de chá, e fazer um chá, que eu falei que não seja de saquinho, mas que eu tenha lá uma erva no meu apartamento e que eu possa sentar e sossegar. Para que nem que seja uma, Uhum. duas vezes por semana eu possa ir para o fogão uma vez e fazer uma comida da minha cabeça e fazer um tempero e aconchegar os meus uma vez perto, porque eu sou a deusa, né? E quando a gente fala em deusa, quando tu vai olhar, eu tenho um livro de deusas indianas, da Lakshmi, e da mulher do Shiva, e da mulher da mãe do Ganesha, e da Parvati, e tem uma oração da deusa que diz assim, eu sou aquela que traz a vida. Sou eu, sou todas as mulheres, Uhum. eu trago a vida. Eu tenho esse poder de trazer a vida. A vida depende de mim. E como eu me desconecto dessa vida? Quando eu me desconecto da própria natureza, porque eu estou tão afobada em comprar alguma coisa, em trazer uma comida pronta para casa, em fazer tudo rápido, mas eu sou a geradora da vida. A vida só vai acontecer porque nós mulheres existimos. Tá? Uhum. Isso que você falou é Em bem todos os legal. E dentro. sentidos. Pode falar. Uhum. E eu só fazer assim um parênteses, porque isso é bem legal, né? Da constelação, eu gosto muito dessa frase que fala assim: o homem, ele é o doador da vida. O que que significa isso? O homem tem muitos espermatozoides, ele pode fazer uma semeadura imensa, porém, se não tem a mulher, não existe a continuidade da vida. Então, o homem é o doador da vida e a mulher é responsável. Olha como isso é forte, né? Responsável pela continuidade da Uhum, vida. Né? E uhum. aí tem vários tabus que estão ao redor disso também, né? Como abortos, que geram tantos traumas, né, Então, para a mulher, a partir das suas decisões ou não, mas de qualquer forma a decisão final, salvo casos excepcionais, é dela. Então, esse é um poder que a gente tem mesmo. A vida só vai continuar se a gente permitir, uhum, se a uhum. mulher estiver disponível para isso, né? Então, achei legal, né? Porque é legal lembrar disso. Acho bem Sim, importante lembrar que as mulheres sim, são as sim, responsáveis pela continuidade da vida. Como é que a gente, sim. de repente, esquece disso, né? Aí que tá. Continuar a vida e esses que você gera a vida, ou esses que passam por você, porque não é só o caso de você gerar filhos, mas é o caso das pessoas que passam por você, se você é professora, se você está no trabalho, onde você for. As pessoas passam por você, elas passam pela sua vida. E você está gerando a vida para elas e elas para você, você está nesse contato com elas, né? E é por isso que a vida ela precisa ser intensa, ela precisa ser vivida naquilo que tu é mulher. Então assim, não adianta tu só estar para fora, querendo angariar. E às vezes eu brinco com as pessoas, nas casas das pessoas tem mulher que já o marido nem sabe mais abrir um vidro de pepino porque elas querem fazer tudo. Não é? É, assim, ó, É. eu quero dirigir, eu quero ganhar mais, eu quero levar os filhos, eu quero ser uma boa amante, eu quero estar na academia, eu quero isso, eu preciso aquilo, e eu vou fazer aquilo. Então, assim, são milhões de papéis, e daí muitas vezes tu não vai fazer nenhum, porque entende? E aquilo que era para ser o seu papel principal, seja onde você estiver, se é casada, se não é ser mulher. E quais são as características de ser mulher, tá? Quais são essas características, né? Porque mulher é
Mas yin, né, é o sentimento, é a percepção do outro, é o olhar para o outro, é quando o outro chega, olhar para o outro e ver como é que ele estava e poder trocar com o outro, escutar o outro, escutar você, ter o tempo para você, porque nós precisamos de tempo para nós, né? Aquele tempo, nem que seja 10, 15 minutos no dia, mas que eu olhe para mim, né? É uma correria louca, eu não sei para onde que se vai chegar com tudo isso, Uhum. não é? E tudo Sim. isso vem, eu vejo, de tudo aquilo que a gente vai recebendo e percebendo durante a vida, né? E isso nós vamos Uhum. transmitir para as pessoas que estão na nossa volta e, no caso de quem tem filhos, para os filhos, para marido, para namorado, enfim, namorada, não importa. Nós vamos transmitir aquilo que nós somos. E tem um dizer que eu gosto muito, que diz assim: quando eu vivo plenamente a minha vida, os outros em volta de mim também vivem, não é? Porque eu sou daí um foco gerador, não é? Porque eu estou olhando para mim, eu posso olhar para os outros. E eu escuto aqui na Chantigai muitas histórias de sofrimento feminino, né? De sofrimento mesmo, né? De não saber realmente quem eu sou. Eu sou uma mulher. Primeira coisa, nasci mulher, nasci menina. E eu tenho características diferentes, né? Eu tenho uma maneira de ser. Então, quando Uhum. você ali, né, tu falou de não falar do nosso encontro, claro, não tem nada a ver, né, deuses e bruxas, mas tem a ver. Quando a gente vai trabalhar os setênios, né, das pessoas, o que eu vivi de 0 a 7, o que eu vivi de 7 a 14, de 14 a 21, eu vou olhar para a minha história, né, e ver o que não foi harmônico ali, o que não foi para que eu possa viver plenamente. Porque hoje, quando eu tenho 65, essa tem que ser a melhor fase da minha vida, né? Porque as outras eu vivi como devia viver. E se eu não vivi aquilo que eu devia viver como mulher, entendendo o meu lugar, qual é o meu lugar, qual foi o lugar das minhas ancestrais, o que eu estou passando para as gerações que vêm, não é? Então eu estou sempre perdida e fora de sintonia e fora da minha própria melodia. Uhum. Sim, e às vezes o que é interessante, né, assim, o pouco que eu conheci através de você, né, dos setênios, é muito bacana pensar que isso tudo, os traumas, as coisas que aconteceram, quando alguém não vivenciou aquilo que era característico de uma fase da vida, também nem sempre tem a ver com as escolhas, mas tem a ver com o contexto, tem a ver com os traumas da própria pessoa, com Uhum, traumas transgeracionais, com toda a linha do feminino do seu sistema, o que aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, com as suas tias. Então, todo esse conteúdo continua presente e atuante, e isso às vezes está direcionando a gente para fazer escolhas que são escolhas de outras pessoas, que viveram outra época. E a gente está muito conectado nisso, pela dor, por algum tipo de padrão que gera uma frequência em mim similar àquilo que aconteceu com alguém, né, dentro uhum, dessa minha linha aí do feminino, e eu acabo puxando isso para minha vida. Por quê? Porque daí a gente está naquele movimento que você disse ali, né? Fazendo aquilo que a gente não deveria estar fazendo. Dando uhum, espaço para o nosso companheiro ou companheira, não importa. Quando quem está uhum. numa vida a dois, né? Dividir um pouco isso para também ter um tempo para respirar, olhar para mim, porque eu sinto assim, né? Daí, como trabalho, é óbvio, né, gente? Eu sou terapeuta, consteladora, eu vou trabalhar muito mais com mulheres do que com homens. Né? Isso é certo, a gente faz um evento de 22 Sim, pessoas em dois homens, né? sim, 20 mulheres. são Uhum, mulheres. aham, bem isso, Então, claro. o que eu tenho percebido? Que muitas vezes elas nem param para. Eu não vou falar elas, eu vou falar nós, né? Nós não paramos para pensar nas nossas escolhas. Quando a gente vê, já foi, já passou, eu já fiz, eu já segui adiante sem ter me questionado por que é que eu estou fazendo essa escolha e não aquela, né? Então, ao longo aí da nossa história, da nossa biografia, do momento que a gente, nem no momento que a gente nasce, antes lá da pré-concepção, todo esse contexto que vai permeando aí a nossa trajetória
E além de tudo a questão transgeracional. Então, essa caminhada dos setênios, eu estou adorando, né? Porque acho que é uma construção, né, de resgate daquilo que ficou pendente em algum momento, né? Se eu estiver errada, me corrija, mas essa é a Não, minha percepção, né, de como a mas gente é porque, vai sim, lidar com uhum. isso. Porque tu vai olhando para a tua história, né? Porque Uhum. olha como é que, assim, como é que é isso, assim, você tem uma infância de 0 a 7, né? Que é onde é que é a segurança para o resto da tua vida. A segurança que tu vai ter na tua vida é de 0 a 7, quando você vai trabalhar o chakra da base. Por isso que a tua ligação com a natureza é muito importante nesse período. Por isso que brincar na natureza, andar descalço, pular em árvore é muito importante, né, nesse momento. Ah, e aí, quando você chega de 7 a 14, você tem a ligação muito forte com os seus amigos, porque é quando você começa a ir para a escola, né, que deveria aprender a ler e escrever. E se desse momento você começa a ganhar muita intelectualidade, porque tem que fazer aula daquele outro, e aula de não sei o quê, você vai se tornando já daí muito mental. Tu já vai cortando as tuas emoções, porque é só intelectual. Tem que já produzir desde criança. Com 17, 18, te jogam para uma faculdade, porque aí se tu não fizer uma faculdade, você está roubado, né? Então, você não conhece nada do mundo e simplesmente você vai intelectualizando, intelectualizando, intelectualizando. E aí depois você entra no mercado de trabalho, só intelectual, não é? Então, você é só produção, só produção. E aí, quando você monta uma casa, ou você vai morar com alguém, ou qualquer coisa, continua a mesma coisa, porque é só o seu hemisfério esquerdo que sabe trabalhar. E é só produção. Isso tu passa para a tua vida toda, né? É só intelectual. É isso que eu vi muito tempo, né? Muitos anos, mais de 25 anos dando prática de yoga, quando tu entrevistava as pessoas, claro, as mulheres sempre, porque elas são em maioria, né? Mas homens também, que é aquela coisa da produção. Tudo tem que ter um produto, tudo tem que ter um resultado. Então, se você ficar parado para olhar para você, ou se você quiser fazer alguma coisa que seja fora, você não está produzindo. E isso continua sendo assim. E aí, quando você vai passando, que você vai para 40, 50 anos, você começa numa tristeza, né? Numa ansiedade, muitas vezes numa depressão, porque eu sempre digo, a dona Morte começa a bater depois dos 40, porque ela começa a perguntar, cara, o que que tu tá fazendo da tua vida? Ela vai perguntar para todo mundo. Ela vai perguntar para todo mundo. Alguns vão perceber, outros estão tão na loucura e outras, né, como nós, estão tão na loucura da vida, não sei mais o que se quer, que não percebe. E quando vai se dar conta disso, daí o tempo foi. Essa é a grande questão. O que mesmo você quer da vida? Tá? Uhum. Essas são as Como questões. Pode falar. e, não, eu lembrei de uma coisa agora, assim, até tô com um livro aqui na minha frente, que é, acho que é ruim opa, é porque eu tô com um É fundo, aquele né? do lado contrário, né? Quando tu passa ali, A agora as mulher no letras. limiar, mas já para ver a carinha do livro, Tá. A Mulher no Limiar de Dois Mundos, A Jornada Espiritual da Menopausa, da Lynn Andrews. Uhum. E eu vou falar sobre um pouquinho sobre menopausa, né? Disso que você falou, que não para, né? Para pensar e tem que estar sempre produzindo. E um dos ciclos, né? Da mulher, e que vem aí também, acho que no sétimo setênio, normalmente, né? 49. A gente começa a entrar nesse período de climatério, se preparar, né? Tchim, tchim. É do nosso herbário da Chantigaia. Os chás que eu fiz de camomila e de calêndula. E que vai ser no dia da inauguração da casa de chá. A Ah, gente vai servir, verdade. ó. Olha aqui, ó. Aí vou te dar de presente para tu levar também. Eu tô tão orgulhosa de mim. Credo, pode É, ficou falar. lindo. Ficou lindo. Então, até a Ah, camomila é a planta, né, do feminino, uhum, é a erva do uhum, feminino, uhum. e tem tudo a ver também com essa fase. E eu fico pensando sobre a menopausa, porque, claro, né, eu também já passei pela menopausa, estou aí nessa fase de adaptação, e o que eu descobri com isso tudo? Que é um grande tabu.
um grande tabu. A gente, Põe veja, é tabu uma coisa nisso. tão maluca. Aham, É, e eu falo, cara, como que ninguém falou isso pra mim? Ninguém, nenhuma amiga, nenhuma irmã mais velha, ninguém. E todo mundo assim, é praticamente, eu vou fingir que eu não estou passando por esse período. É como se eu deixasse de ser produtiva. Ok, eu não posso mais produzir filhos, eu não posso mais ter prole, mas mesmo assim eu continuo sendo eu sou a Cláudia. O que eu só não que vou ali vai deixar ser de a ser melhor quem eu fase sou, da muito tua pelo vida. contrário. É a melhor fase Mas da tua olha, vida. Malu, a gente tem que organizar um workshop só sobre isso, porque é Porque uma coisa aí, muito incrível. ó, vai abrir bem o quinto chakra, que é a tireoide, pineal e pituitária. É o teu poder de escolha, você nascer de você, só que aí você ganha a escolha do poder de dizer sim e não, né? Porque até os Eu vou abrir os 49, comentários. Quem quiser aproveitar essa tá, mas aí, chefe. ativar, quem quiser mandar alguma coisa sobre. Vai ficar na tua cara, Malu, mas pode continuar Não, não falando, que eu quero ver o que, que, tem o que, que, problema. É que o que que assim, as ó, nossas deusas e bruxas têm a falar sobre a menopausa. Conte aí pra mim se fui só eu que fiquei surpresa com tudo que acontece e ninguém nunca fala nada pra gente antes. Conta aí, Malu. não, é que é a fase mais produtiva da tua vida, né? Porque como você Uhum. já não tem o poder de gerar filhos, não é? Você vai ter o poder de gerar coisas mais superiores. Porque você vai agora, quando a gente gera filhos, a gente cria com os ovários, né? É sexual. Agora aqui você vai criar com a tiroide. A tiroide é feita do mesmo tecido dos ovários. E o que quer dizer a tiroide? É o mesmo tecido, é uma criação superior. Você vai criar agora com o teu poder de escolha, porque até 49, 50, normalmente você está querendo trabalhar muito para ter casa, carro, ou gerar filhos, enfim, o que todo mundo faz. Todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um carro, enfim, aquela vida normal nossa. Dali E não para é nada de frente, errado a também. criação precisa ser superior. É criatividade mesmo. Porque agora é um novo poder de escolha. E se você entende isso quando você entra na famosa menopausa, climatério, você vai passar por aí numa boa, não vai acontecer nada, porque você entendeu que agora você vai nascer para novas escolhas, umas escolhas superiores, que muito se fala de espiritualidade, né? Mas você vai projetar coisas mais sutis. Você não vai mais se importar se você vai ter que fazer plástica ou se o cabelo é roxo, amarelo, porque você tem coisas melhores para escolher, entendeu? Mas isso por isso que a bruxa normalmente era pintada sempre com uma senhora mais de idade, não é? Porque vem muito da sapiência e da sabedoria que tu vai ganhando, tá? Isso tem tudo a ver, né? Eu lembro de uma história na Grécia, quando eu estive lá, que o rapaz, a pessoa que estava nos guiando, ele disse, os deuses chamavam só as mulheres com mais de 50, porque elas não menstruavam mais. Quando elas não menstruavam mais, elas começavam a ver a realidade, elas sabiam ler as cartas, ler a fumaça, porque a parte baixa delas, que é a parte de comer, dormir, não sozinha, que são os órgãos reprodutores, o pâncreas, tudo, já está num retrocesso. Então, são a minha parte superior que vai olhar, que é a minha parte espiritual. Então, elas podem ver a verdade. Entendeu? Por isso que é uma Uhum. fase, a melhor fase. Eu acho assim Tá. fantástica. Eu tô descobrindo tudo isso agora, mas eu tô eu tô tentando ver os comentários. Uma pessoa perguntou assim, e para quem não tem tireoide, né? Não O tem que problema, acontece nessa fase? não tem problema, sabe Ah, por quê? Porque você está falando, quando a gente fala, nós temos que pensar que também quando a gente vai falar sobre setênios no nosso evento, o que a gente vai falar? Você tem que pensar não só na parte física, você tem que pensar nos chakras, na tua parte astral. A tua parte do duplo etérico, a tua parte do duplo etérico vai estar sempre, o teu chakra da tiroide, que é o quinto, vai estar lá sempre, você tirando a tiroide ou não. A tiroide é só um uhum. elemento físico, mas você é formado de 7 corpos. E a gente faz a comparação com cada corpo quando fala, né? Então, eu não posso pensar só no físico, né? Não é? Uhum. Eu ia falar bem isso, né? Mas que bom que você já colocou que a gente tem essa sensação que, né, teve que tirar um órgão, mas é só do corpo físico, ele continua Uhum, existindo nos outros uhum, corpos. Tem uhum. aqui um comentário bem legal. Bom, tem um aqui que falou que o retiro na Chantigai foi maravilhoso. Daí, assim, parei de menstruar aos 52, é a Cláudia, uma xará minha aqui.
Hoje, com 56 anos, me sinto muito mais leve e livre. Foi uma transição sem grandes desafios. Que legal. Uhum. E é mesmo, Por enquanto é esse tipo de se a gente comentário. está indo naquele caminho das nossas escolhas próprias, né? Vai saindo daquele mental, com certeza passa tranquilo. Passa tranquilo, não tem, não, né? Mas o que eu comentei, assim, são muitas mudanças, né? A gente é um programa hormonal, em cada fase da vida. Aquilo que a gente pensa vai gerar uma emoção que vai gerar correspondentemente toda uma descarga, né, de neurotransmissores e hormônios, e aquilo que a gente sente tem a ver com aquilo que a gente pensa. Porém, junto com tudo isso, tem a fase hormonal compatível compatível com a idade que a gente está. Então, na menopausa, mudam muitas coisas, e muda sim a maneira com que a gente vê a vida, os nossos desejos, e não só desejos sexuais, né? Não, Mas o porque interessante eles é vão que o que eu quis diminuir, dizer é assim, os desejos sexuais vão sim, diminuir, sim, é é uma tranquilo isso, realidade. é uma realidade. Mas, As coisas vão começar a mas o cair tabu, mais, né? vão. E Mas o tabu maior que eu vejo, Malu, é como se fosse assim, vou falar que é para a sociedade, se bem que eu tô tão fora dessa coisa do meio corporativo já há tantos anos, né? É, mas ninguém fala. E eu continuo com a sensação, mesmo eu que estou mais no mundo terapêutico, que o tabu é nesse sentido, é como se. E a gente precisa ressignificar isso, as mulheres precisam falar mais sobre isso, porque não é verdade, a gente não está tipo com um pezinho na cova, sabe? Porque a sensação que me dá muitas vezes é quase como se fosse um medo disso, porque por que a gente não pode falar abertamente sobre isso, né? Nossa, o que vão pensar de mim, que eu tô velha, que eu não posso mais trabalhar, que eu não posso mais. não Como sei, assim, né? eu não sei se você acha velho, mas eu com 65, tu não é Não, eu não estou cada falando ano eu melhor. tô falando de uma Porque forma geral, né? é O assim, ó. porquê desse E tabu? mas Por que aí não que tá. falar sobre Isso eu vou isso? falar agora. Se você não vive as fases que você precisa viver, com certeza você vai ter problema quando você chegar no final da tua vida. Claro, eu tenho certeza que eu estou mais para o final da minha vida, não tem como, né? Eu posso viver até 90, 95, não sei, chegar a 100, talvez, mas, Mas já passou do meio, vamos combinar, né, Malu? claro, Já com passou do meio. certeza, não tenha dúvida. Por mais que eu seja uma pessoa saudável, mas é o que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo é hoje, isso eu estou vivendo intensamente, né? Eu só tenho esse tempo, eu tenho o tempo de hoje, amanhã já não sei mais, mas então eu não posso ficar deixando tudo para amanhã, eu preciso viver aquilo que eu preciso viver agora. Então, como é que eu vivo esse dia a dia? Esse dia a dia tem prazer? Ah, o prazer é só quando eu vou viajar? Quando eu vou no ano novo viajar, as minhas férias, quando eu me encontro com não sei quem. Não, eu preciso ter o prazer nesse cotidiano, né? Durante toda a minha vida. E isso eu preciso descobrir, tendo 15 anos ou tendo 65, 80. Eu preciso descobrir quanto mais cedo, melhor. Tá? Não é? Porque a vida ela está acontecendo agora, seja para mulher ou seja para homem. Tá? E cada um tem sua fase. Por isso que se você vive a fase no que você precisa viver, à medida que elas vão passando, as fases vão ficando cada vez melhores, porque os patamares vão subindo, né? É uma abertura. É aquela famosa Kundalini que vai subindo pela coluna, vai subindo com o passar da idade. E aí a experiência é outra de vida. Não me importa mais se o meu cabelo é branco, roxo, ou se a minha pele caiu, ou que eu não vou mais ter relação sexual porque eu já não tenho mais vontade, mas a minha libido está dizendo. Sabe o que é libido? Libido é toda a tua energia criativa. Em algum momento da tua vida, tua energia criativa pode estar mais voltada para a sexualidade. Em outro momento, ela pode estar mais voltada para outras vontades e outros desejos, né? Então, E outras criações, e né? outras criações. A tua libido é aquela que tu vai lá no shopping, compra um vestido, isso é movido pela libido. Tudo. E ela tem vários níveis. Então, quando a gente fala em libido, a pessoa já pensa em sexo. E depois, tem coisas melhores do que isso. Tem outros prazeres melhores. Mas você tem que chegar nessa idade. E você tem que viver a fase para poder chegar ali, né?
para você poder entender e saborear isso. É por isso que às vezes as pessoas não entendem, porque elas não experimentaram. Mas cada tempo da sua vida ele é pleno, né? É aquele tempo pleno. Tá? É por isso que a gente não pode Tem uma, acelerar. uma pergunta. Pode perguntar. Se é, Tem né? uma pergunta da é uma pergunta que até posso fazer um depoimento meu. A Gislaine perguntou: fazer reposição hormonal sim ou não? Então eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Eu fiz um curso há muito tempo atrás de biopsicologia com a doutora Susan Andrews, que é Eu da também área do fiz. yoga também. Uhum, eu também fiz. Ah, é muito legal, né? E Uhum. lá a gente estuda tudo isso que a Malu está falando aqui, né? Dos chakras e, assim, muito essa parte da bioquímica, né? E então eu saí desse curso, assim, convicta de que climatério, menopausa é uma fase de adaptação do corpo e que a gente não precisa fazer reposição. Eu tinha isso assim, era uma religião para mim. Hormônio não se mexe. E eu nunca achei que eu fosse fazer reposição hormonal na minha vida. Assim, e eu ainda era quase que uma militante, né? Eu sempre, para as minhas amigas, quando falava, mas eu não estou aguentando, eu falava, aguenta mais um pouquinho, teu corpo vai se readaptar. O que aconteceu comigo? Aconteceu que eu não dei conta, gente. Depois de passar 3 anos, e assim, eu tinha o calorão, o famoso calorão noturno, e eu não dormia. E depois de 3 anos sem dormir bem, né? E assim, eu considero uma pessoa que me alimento bem, eu não sou vegetariana, né? Mas eu como pouquíssima carne, eu procuro não comer muita coisa industrializada, eu adoro cozinhar, eu sempre faço atividade física, então eu tinha certeza que para mim ia ser tranquilíssimo. Mesmo porque para minha mãe foi, para as minhas irmãs foi. Ninguém fez reposição hormonal. Adivinha quem foi a pessoa que não deu conta? Eu. Então, isso para mim foi um sofrimento, mas talvez eu tivesse que passar por isso para a gente ver que cada um é um, cada corpo, cada corpo emocional é um corpo emocional, como cada um vai passar por essa fase e lidar com tudo isso, né? E cada um tem uma vida diferente também. Então, para mim foi importante, porque eu aprendi que eu não tenho que militar com relação a nada, né? Nem isso. Que bom para quem não precisar fazer Uhum. reposição hormonal. Eu continuo achando que, se possível, não fazer. Mas se a gente começa a perder qualidade de vida, porque, gente, dormir, eu sempre tive um sono bom. De repente, ficar 3 anos sem dormir, eu falei, não sabia mais muito bem quem eu era. Então, eu tive que fazer uma escolha e eu passei a fazer reposição. Então, foi um fato que aconteceu na minha vida. Eu não tenho como dizer para as pessoas assim, Não, reposição sim ou não. Eu vou dizer que não, para mim sim, eu tive que fazer, gente. O é. que você acha disso? Eu não fiz, passei tranquilamente, mas se eu fosse dar hoje a minha receita, claro que cada pessoa é cada pessoa, não vai, não tem uma receita, mas eu ia dizer assim para as mulheres, no mínimo com 40 anos, vocês comecem a praticar yoga. Porque não é uma atividade física, você tem que saber que você, quando está praticando yoga, está trabalhando os teus 7 chakras que estão ligados às tuas 7 glândulas endócrinas, que são as que produzem hormônios. Mas não é uma aulinha de yoga que você vai lá uma semana, você vai ter que se aprofundar no yoga, porque yoga não é atividade física. Então, assim, era esse o conselho que eu iria dar, né? Mude a tua alimentação para praticar yoga sério, que você vai passar tranquilo, mas não é, eu fiz uma aula de yoga, eu fiz 6 meses. Não, vai te aprofundar na filosofia do yoga. Vai fazer alguma coisa que mexa, não com o teu físico, mas que mexa com o teu astral e com o teu emocional, com o teu astral, com o teu emocional e com o teu duplo etérico. Mas te prepara antes de chegar. Antes. Já torna esse caminho lá antes dos 40. Como professora de yoga de 25 anos, eu tenho alunas que começaram comigo e até hoje. Elas estão com 70 anos, nunca tiveram nenhum problema, mas levaram a sério 25 anos, 30 anos praticando. Então, eu acho que sempre existe lá antes do que eu já posso programar para que não aconteça. São coisas que dependem de mim, não é? Aí, isso é para qualquer coisa, né? Não é só para menopausa. Isso é para qualquer coisa. Se eu não quero ficar resfriada, se eu não quero ficar doente, quando começar alguma coisa que eu já sei que vai lá, eu já tenho que tomar a providência antes lá, né?
Então, Sim. Esses dias eu vi uma frase do Abílio Diniz, acho que ele fez 80, agora eu não me lembro. E ele apareceu bastante, assim, acho que por causa do aniversário dele. E daí ele falou assim: eu comecei a preparar essa fase que eu estou vivendo agora, quando eu tinha 25 anos. uhum, Então, com 25 anos, ele começou a se ocupar, não se preocupar, se ocupar com coisas para que ele tivesse uma velhice bem saudável, né? uhum. Então, é fato, é fato. É Mas fato. mesmo assim, tudo pode acontecer, porque são Claro, porque tantos fatores, você né? não sabe todas as variáveis que podem ocorrer. Mas o mais importante que eu vejo é você fazer e saber que aquilo que tu está fazendo está te fazendo bem, que seja naquele dia, que seja depois, não é? É tornar. Uhum. O Ayurveda traz muito isso, e isso é muito simples. A gente precisa de um ritmo na vida. Tu precisa de um ritmo, né? Então, assim, a base da vida é uma alimentação simples, saudável, barata e saborosa. Simples. Acordar cedo, deitar cedo, se alimentar na horário de se alimentar conforme o sol, tirar um tempo que você pense sobre você, um tempo para meditar, criar esse ritmo na sua vida. Esse ritmo é tão simples e ajuda tanto, né? Eu vejo tudo tão simples. É, faz um exercício sozinha todo dia, se você não quer andar nessas academias da vida aí, essas coisas. Tu pode fazer tudo você mesmo, sozinho. Então, eu não entendo, assim, muitas complicações da vida. Não entendo, eu não entendo mesmo. Para que complicar? Eu acho, eu vejo tudo tão simples, não é? Enfim. É. Tem uma frase do Joan Garriga, né, que é um constelador espanhol, ele trabalha muito com casal, mas essa frase ele fala com relação aos relacionamentos amorosos, mas eu acho que isso é para qualquer coisa, né? Ele fala assim: se não está sendo fluido, se não está, sabe, deslizando suavemente, se não está sendo gostoso, se não Para, está sendo bom, para, vai para, não fazer outra fica coisa, sofrendo. né? Para que sofrer? Isso é para tudo, isso é para tudo. É uma prática simples, para, se pergunta, não está sendo bom? Aborta a missão, né? Vai fazer Aí outra que tá. coisa. Aí que tá. E assim, ó, Aí vem o apego, né? e não terceiriza nada, né? Não terceiriza. Ah, eu não estou terminando esse relacionamento por causa do meu filho. Ah, eu não estou terminando porque é uma boa pessoa. Ou eu não estou fazendo isso. Não, não tá bom. Olha bem, para logo, porque daí você tem outra chance de escolher. Muda, né? É, a gente nasceu sozinho e vai sair daqui sozinha. As escolhas são minhas. Hã? Não é? Então, assim, não fica deixando para depois. Não existe depois. Só tem agora. Escolhe agora. Assuma as tuas escolhas, assuma as tuas decisões, não é? Eu vejo assim. Então, não traz complicação para a tua vida. Não traz. Torna ela simples. E é simples, né? É isso que a gente pode dizer. Tenha um chazinho lá na tua Concordo casa para 100%. sentar e pensar um pouquinho na vida, tomar sozinha, ficar quietinha lá, né? Botar uma flor na cabeça, botar um vestido, né? Dar um passeio sozinha, né? Some de casa um final de semana, isso quando ninguém sabe onde tu tá, quando tá todo mundo enchendo na tua cabeça, tchau, gente, fui. E às vezes eu escuto umas coisas ainda que eu não vou porque o meu marido, eu não vou por causa do meu filho, eu não vou porque eu tenho aniversário de não sei quem. As, quantas coisas na vida que as pessoas estão se prendendo pela criação dos outros, porque eu preciso estar lá dia tal, porque eu tenho essa obrigação tal. Cara, essa vida é minha, é só minha. E quando chegar no final dela, eu quero olhar para ela e dizer, isso eu falo para todo mundo, que louca que eu fui, que doida que eu fui, que experiências que eu fiz. É só essa. É a única biografia que me interessa é a minha. Essa é a mais, tem que ser a mais louca. Porque ela é que eu vou levar, quando eu sair dessa dimensão, eu não vou levar mais nada, eu vou levar aquilo que eu fui, aquilo que eu fiz, aquilo que eu escolhi, aquilo que eu amei. Né? E
hoje, Cláudia, eu vejo assim, ó, a economia de amor, né? Tem uma economia de amor dentro justamente por causa desse mental, né? O mental que só quer produzir. Tudo tem que ter um produto. Todo momento eu tenho que estar chegando a algum lugar. Eu tenho que atingir uma meta. Eu tenho que resolver. Cara, eu tenho que ser aquele sucesso que é, entre aspas, nojento de dizer que eu sou perfeita em tudo. Eu não vou chamar nome aqui, mas minha vontade já era dizer, eu não sou perfeita, eu só estou experimentando aqui, eu só estou experimentando, não é? E eu estou arriscando. É. E a vida em si é simples mesmo, se a gente olhar os fatos são simples, eles simplesmente acontecem. O que muda tudo isso, a loucuragem que a gente faz, tem a ver com como a gente interpreta e vai se enredando numa coisa que nem é real. Né? Mas essa é uma conversa que a gente iria se embora. Eu vou te contar uma coisa, você falou que ia ficar 30, 40 minutos, já faz quase uma hora que a gente está aqui. Ah, Já são pois é, fora o atraso que eu 8h53. acho de eu entrar. Ah, é verdade. Jesus, Mas não foi nossa culpa, não. Tava bugando aqui, tá? tudo. Mas acontece. Mas faz parte. Mas assim, essa conversa de mulheres, essas conversas que nós estamos tendo aqui com as pessoas que estão nos vendo e nos escutando, são conversas que nós devíamos ter com as mulheres. Porque quando as mulheres se reúnem, né, não aqui na Chantigaia, nem contigo ali quando tu vai constelar e atender, muitas ainda estão conversando para saber se, desculpa, tá? Se fez a plástica tal, se tá com o cabelo tal, se foi comprar não sei o quê. Isso daí é tudo muito bacana. Mas as nossas conversas, elas têm que ter conteúdo. Elas têm que fazer com que a gente se preencha e que a gente possa olhar em diversas direções, observar e viver coisas diferentes, não é? Essas são conversas que a gente leva para a vida, é conhecimento, né? É conhecimento humano. Essas são valiosas, né? Isso nos preenche, não é? Essas trocas, não é mesmo? E tudo bem fazer uma plástica, fazer o que quiser, desde que seja para si. E não para um estereótipo, né? Mas Porque é que agora tá na desde moda. que você seja preenchida internamente, entendeu? Desde que aquilo que você faz externamente te preenche internamente, né? Te torne plena, porque eu acho assim, nós somos, eu vou falar aquela palavra que eu sempre falo, nós somos seres de infinitas possibilidades. Hã? Então, assim, eu não sou obrigada a aceitar alguma coisa imposta para mim, nada. Não sou obrigada a aceitar nada. Eu posso criar todo esse meu mundo no meu entorno do jeito que eu quiser, não é? Então, não tenho que ter uma forma igual, uma maneira de vestir igual, um jeito de ser igual, porque se eu fizer isso, eu nunca vou ser eu. Então, o que realmente me preenche, o que realmente me deixa bem? Hoje, olha, só para terminar hoje, eu estava falando com uma das moças que trabalha aqui. Nós estávamos tomando café junto de manhã. Isso foi antes de eu ir para São Bento. Isso foi muito bacana. Porque a gente sentou e eu disse, meu, como tu tá bonita, como tu tá bem, né? E ela assim, Malu, ela começou a contar, né? Porque ela é mais nova, que só tá aqui há 2, 3 meses. A Patrícia. Daí ela disse, Malu, eu tinha 35 quilos a mais. Eu pesava 95. Ela falou, tu sabe que um dia eu me olhei no espelho? Ela disse assim, e eu disse, chega, deu. E esses 35 quilos eu eliminei sozinha. Sozinha. Ninguém me ajudou, eu não fui a lugar nenhum. Eu simplesmente comecei a olhar o que eu ia comer, comecei a fazer meus exercícios e dentro de 1 ano e meio eu tinha eliminado os 35 quilos. O que eu quero dizer isso? E eu tô outra, ela falou, hoje eu tô super bem. Ela falou, eu tô tão feliz comigo mesmo, né, nesse último ano aí, eu tô tão contente que tu não tem noção, e como eu tô feliz de acordar de manhã, mas eu fiz isso tudo sozinha, eu não fui a nada. Eu olhei para mim e vi que eu não gostei disso. Meu, eu achei isso incrível, nós ficamos conversando, aí o Roberto chegou, ficamos conversando uns 40 minutos, e o Roberto disse, não, já está na hora de nós ir, eu falei, já vou, peguei minhas coisas e me mandei. Mas assim,
Tu entende? A gente é ser de E sabe o infinitas que que é possibilidades. isso? Esse é o momento que a pessoa tem que falar assim, e isso tudo aconteceu graças a mim. Porque a gente tem uma mania estranha de a gente falar coisas sem pensar. A gente fala graças a Deus. Ah, ah, Deus sou não eu? está querendo que a Não. gente... Né? É só fui eu que fiz. Então, nossa, você fez tudo isso? Sim, fiz graças a mim. Então, deixar essa frase aqui também para a gente pensar. Não é graças a Deus. Eu não estou falando com isso que Deus está ou não está. Não sei, gente. Não importa. O importa é que quando a gente faz, quando a gente dá conta de realizar aquilo que a gente se propõe a realizar, a gente tem que reconhecer. Senão uma parte nossa fica triste. Fala, cara, fiz tudo isso e nem o auto-reconhecimento está Aí que valendo aqui. tá. Então, Sim, graças a mim. Esse é o meu lugar de força. Quando eu claro. tenho, me reconheço como alguém que realiza aquilo que se propõe a realizar, né? Sim, Isso é e importante. isso é amor por mim mesmo, não é? Esses desafios, essas coisas é que, então isso que eu quero Amor dizer, isso próprio, autoestima. preenche, me preenche e me dá aquela capacidade de que eu posso tudo. Esse é o valor que eu tenho e é isso que eu quero levar dessa vida, que eu posso e que eu posso fazer o experimento comigo mesma, né? E não preciso de ninguém para eu ter que me segurar. Por isso que eu digo assim, quando a pessoa coloca e terceiriza as coisas, o outro, fulano, porque eu não posso por causa disso. A vida é igual para todo Não mundo, existe isso. né? Eu nasci respirando como todo mundo. Então, querida, eu nem sei que horas tem, mas tu já disse que a hora. Se alguém quiser colocar algum comentário aqui, aproveita agora, porque daqui a pouquinho, daqui 1 minuto a gente vai encerrar. Agora é 20h59, né? A gente tem aqui Uhum. mais uns minutinhos. Sim, Deixa eu ver se tem mais algum sim. comentário E aqui. assim, vê se tem um comentário, assim, Tem enquanto você... gente mandando beijo para você, falando que você é Obrigada, linda. grata. Eu já vivi um pouco mais, as pessoas já me conhecem aí, né? Mas já tenho uma caminhadinha de tanto zanzar por aí. Mas, então, assim, vamos, quando mulheres, conversar sobre nós. Isso, né? Vocês que estão nos assistindo, vamos conversar coisa que vale a pena, que é importante. Escutar a história da outra, é, falar da minha história, trocar coisas que nos valem a pena, não é? E que nos tornem mais plenas, assim, completas, e saber que tudo só depende de nós, né? Qualquer escolha. E quando tá difícil, né, Malu? Quando tá enroscando, porque às vezes a gente encontra pessoas que estão dando o seu melhor, né? Fazendo, 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 e mesmo assim tá engatando, tá engatando. E às vezes, nesse caso, olha para o sistema familiar, olha para o seu contexto, para sua biografia, né? E também Sim, não se culpe assim, eu não estou dando conta, porque às vezes tá mesmo num emaranhado, e sim. ok também, a gente não vai levar isso pro resto da vida. É o fato de perceber que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo sozinha ir para frente, peça ajuda. É que se Tem tanta ajuda. o sofrimento começa a bater demais, né? Começa a sofrer, eu tenho que olhar, porque às vezes eu estou repetindo padrões, comportamentos, coisas que não são minhas, maneiras que não são aquelas de fazer e que eu estou trazendo lá de trás, né? Então eu preciso sempre, claro, isso é fundamental, olhar para os meus ancestrais, para os meus pais, para os meus avós, como é que eram, né? Eu, eu, eu quando eu falei da minha avó, né? Mas eu lembrei assim da minha sogra agora, né? E quando eu fiquei grávida do terceiro filho, ela disse assim para mim: Meu, tu vai ficar doente, como é que tu vai dar conta de 3 filhos? Eu olhei para ela, porque ela tinha isso, né? Ela tem muito sofrimento lá atrás. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim: Mas isso é a tua verdade, não é a minha. Essa é a tua verdade, não é a minha. Então, assim, a minha história é minha. E por isso que eu preciso estar olhando para ela, né? Acho. E essa Isso, escolha diária, né? A gente se lembrar que essa escolha é individual. Né? Mas enfim, a gente tem que fazer aqui, acho que uma live todo dia, porque vamos ter que criar o Milionésimo Círculo. Esse é outro livrinho bem pequenininho, ó. como é que O é? pessoal que gosta de estudar
O Milionésimo Círculo, que fala sobre círculo de mulheres. É um guia Que para legal. esses círculos. Que joia. Tu Bem legal. traz isso pra gente olhar aqui no Dia das Bruxas. Quero agradecer, então, a todo mundo que participou. Tive vários comentários bonitinhos aqui. Pessoas falando que vão estar com a gente ali, né? A Cláudia falou, tô louca para conhecer vocês. Que bom, Cláudia, que você vai estar com a gente aí no Deusas e Bruxas. Prepara o chapéu. Preparem chapéu, vassoura. Eu não, gente. Eu quero ir de deusa. Já estou de bruxa no dia a dia. Lá no nosso baile eu quero ir de deusa. No dia nós vamos ter Rosana, né? A Rosana com as ervas, né? Naqueles dias, né? Lembrando dela, que ela vai estar aqui do Rio Grande do Sul, trazendo um monte de coisa para nós, das ervas mais sensorial, né? Nada vá só na parte mental, mas na sensorial, de como tu olha a erva e o que tu vê na erva que tu precisa, né? Buscando mais essa coisa nossa mesmo, né? De sensitivo, de intuição que nós temos, né? E que isso é fantástico. A sutileza, né? Da natureza, das ervas, da conexão. Né? Intuitivamente, o que eu preciso hoje, né? Isso. Que nem eu falei, eu gosto de hortelã, mas eu não gosto de hortelã nessa fase da minha vida. Estar atenta a isso, né? É muito legal. A Rosana é ótima. E daí, 2 semanas atrás, eu só fez chá de hortelã para ti. Tanta camomila, viu? Tanta calêndula. Mas é que eu guardei as calêndulas e as camomila para as nossas amigas quando vierem. E aquele dia foi muito engraçado. Eu falei, só tem chá de hortelã, que a Silvete trouxe um monte de chá de hortelã da casa dela, e para fazer, a Silvete é a senhora que trabalha conosco também. E aí eu disse, não, eu pensei comigo, isso é para a Cláudia, cara. Só pode ser para ela que veio. Tá bom? Então tá, gente. Um beijo grande, durmam bem, isso, e vivam a sua vida, vivam hoje, e dá um jeito de trazer prazer para essa vida, que isso é a coisa mais importante, tá bom? Verdade. Tá bom, Cláudia, beijo, a gente se conversa depois pelo WhatsApp. Tchau para você. Tchau.